Olá, boa noite, tudo bem? Finalmente, então, nosso encontro de sábado chegou. Eu fico torcendo aí para chegar os nossos encontros no sábado, sempre aí compartilhando com você uma palavra de sabedoria, né? Palavra de Deus. E nesses últimos encontros eu estou falando a respeito da carta do livro de Tiago, que nos trazem palavras que nos fazem pensar de fato como nós estamos vivendo a nossa vida cristã na questão de maturidade, amadurecer a nossa fé. Amadurecer é necessário, é uma coisa que realmente não pode ficar de fora do processo de santidade, no processo de crescimento espiritual de um cristão. Nós precisamos amadurecer a nossa fé, amadurecer aquilo que a gente aprende a respeito da palavra de Deus e aplicar, porque quanto mais nós aplicamos, mais nós praticamos essa sabedoria, né? Como nós lemos lá no capítulo 1 do Tiago, que é necessário pedir sabedoria. Se a gente não tem essa sabedoria, pedimos com fé e o Senhor nos dá essa sabedoria. E se a gente consegue viver com essa sabedoria, o Senhor com certeza Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos protege e através da Sua palavra nós temos direção certa para as nossas vidas. Então, a forma de agir, a nossa forma de falar, os nossos atos, as nossas atitudes, exemplos, o nosso dia a dia, eu e você, nós temos nosso cotidiano, nossas atividades, você tem suas atividades, eu tenho as minhas, nossos relacionamentos, as pessoas com quem a gente convive, as pessoas que convivem conosco, elas nos observam, elas estão esperando de nós palavras e ações que demonstrem de fato quem nós somos diante de Deus, tá certo? Então é um processo necessário e não pode ser pulado, ele não pode ser abreviado, ele não tem como pegar um atalho, é necessário praticar, é necessário lutar para que essa maturidade chegue, essa sabedoria que a gente pede a Deus realmente nos alcance e a gente tenha então um entendimento para viver de forma madura e consciente a fé a quem nós professamos, né? A fé que a gente crê em Cristo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e a Sua palavra como suficiente para nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele é suficiente para nós, tá certo? Então, continuando nesse pensamento de uma busca por maturidade, uma maior maturidade, eu quero compartilhar hoje o capítulo 3 de Tiago. Então, a gente já leu sobre o capítulo 1, capítulo 2, então hoje eu quero compartilhar o capítulo 3. Se você ainda não viu os outros capítulos, volta aí nos nossos vídeos ali, tem lá o capítulo 1, tem o capítulo 2, para que você esteja aí atento, esteja acompanhando as nossas mensagens, nossas reflexões a respeito do livro de Tiago sobre maturidade, tá certo? Então eu quero ler o início aqui do capítulo 3, para a gente ter uma base, uma noção do que esse capítulo está tratando, o que Tiago quer tratar, o que nós podemos aprender no nosso contexto, na nossa vida e aplicar isso de uma forma sadia, né, de uma forma saudável e que a gente possa reproduzir isso com as pessoas com quem a gente convive, as pessoas que a gente ama, certo? Então, diz assim: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres nas igrejas, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar.
Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui, Tiago está afirmando aqui algo que nós já sabemos. Nós temos esse entendimento, sabemos o quanto é perigosa a nossa língua, o quanto é danoso, de fato, como uma ofensa, uma palavra maldita, uma palavra que você diz de mal para alguém, desejando o mal de alguém, como isso fere uma pessoa, traz uma marca na vida das pessoas, muitas vezes mais forte do que uma agressão física. Isso não justifica nenhuma nem outra, nem agressão física, muito menos uma agressão verbal. Por quê? Porque nada justifica nós agredirmos de uma forma verbal, mas nós não estamos só falando de agressão verbal, mas o todo, de forma completa. O nosso dia a dia, se nós não nos cuidarmos, nós não nos policiarmos, não zelar por aquilo que sai da nossa boca, muitas vezes nós também nos deparamos com momentos, situações, as quais nós perdemos o controle da nossa língua e falamos o que não devemos. Existe algo muito importante que a gente precisa entender. No calor, uma briga, no calor de uma tempestade ali que está acontecendo, uma dificuldade de um relacionamento, a pior coisa é você abrir a sua boca e falar o que está sentindo. Tá bom? Essa é a pior maneira de você resolver alguma situação. Pelo contrário, você vai incendiar ainda mais, você vai botar mais lenha na fogueira, como dizem. Então, o livro de Tiago, ele nos dá esse tipo de ensinamento, esse tipo de... é uma ministração, é algo simples, parece tão simples, um texto tão... escrito de uma forma tão simples, mas que faz com que a gente pense, de fato, como nós estamos vivendo a nossa fé, de como nós estamos aplicando aquilo que cremos, se nós, como cristãos, lembrando novamente, nos outros vídeos eu já deixo muito claro isso, que esses vídeos têm foco de alcançar aqueles que já são cristãos e aqueles que ainda não são cristãos a entenderem como nós pensamos, como nós raciocinamos a respeito das Escrituras, como nós entendemos as Escrituras. Porque muitas vezes as pessoas dizem que o livro da Bíblia é um livro difícil de entender. E não, eu quero dizer que não é um livro difícil de entender. Se nós oramos e nós pedimos direção de Deus, como o próprio Tiago diz, se a gente não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá sabedoria. Então, quando a gente tem essa sabedoria, a gente passa a observar suas Escrituras. Nós, como cristãos, nós olhamos para as Escrituras, procuramos obedecer essas Escrituras. Porque do contrário, então nós não somos cristãos. Estamos dizendo da boca para fora que somos cristãos, mas na prática eu não vivo aquilo que a Bíblia diz. Cristão é aquele que crê em Jesus Cristo, professa fé em Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos deixou um legado, Ele nos deixou um ensinamento, Ele nos deixou um ministério, uma salvação, Ele nos deu acesso ao Pai. Então é demais, Ele fez algo sobrenatural, Ele fez algo que não podemos jamais pensar em fazer algo parecido. Mas Ele nos deixou ensinamentos, Ele nos deixou a graça, a paz dEle, a misericórdia dEle, para que a gente tenha misericórdia, para que a gente ame, para que a gente leve a paz, para que a gente leve palavras de sabedoria, para que a gente leve compaixão, graça, que a gente leve a palavra das boas novas, plante sementes do bem, que a gente plante os frutos do Espírito. Para que a gente colha os frutos do Espírito? Porque o Senhor não deseja o nosso mal, o Senhor não deseja o mal de ninguém, o Senhor ama ao próximo, Ele diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Pense bem antes de falar, refreie a sua língua. Olha, muitas vezes eu já caí no erro, caí no pecado, em diversas vezes, de querer achar que eu estava com a razão em falar algo e depois ter que realmente me corrigir. Isso não é errado, nós precisamos nos corrigir
Errado é você falar sem pensar. Então hoje eu consigo me policiar muito mais do que antes, quando eu estava começando a aprender a falar a palavra de Deus. Então é necessário um amadurecimento. E eu creio que eu estou nesse processo, né? Assim como você, eu também estou nesse processo. A gente nunca vai estar pronto, nunca vamos estar 100% prontos. Olha o que Tiago fala. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Só que quando ele fala que controlar todo o seu corpo, também está incluída a língua. Mas e por que ele não fala dos outros órgãos, né? Do olho, do nariz, da orelha, dos braços, dos pés, enfim. Ele fala da língua. E ele diz um órgão tão pequeno, mas capaz de trazer tamanha destruição. Comparando a nossa língua com um fogo, que pode botar fogo numa floresta. Uma chama, uma simples chama, uma faísca que pode colocar fogo numa floresta inteira. Então, algo para você pensar, algo para você refletir. Como você está agindo na sua fé? O que você tem falado? Como você tem falado? Como você tem procedido? Qual tem sido o seu exemplo? A sua forma de mostrar o seu amor para com o próximo? Eu quero ler rapidamente uma história que diz aqui, que é muito interessante, que diz assim: é muito difícil nós medirmos a consequência das palavras, especialmente aquelas ditas para ferir e destruir. Uma história bem conhecida nos ajuda na compreensão do poder destruidor da língua. Numa determinada comunidade, uma mulher era famosa pela sua competência em falar mal da vida dos outros. Um dia uma pessoa antiga foi até o pastor e o pastor chamou a mulher e ela prometeu se emendar. Pastor, eu peço perdão a Deus por tudo o que eu fiz. O pastor lhe passou uma tarefa. A senhora vai encher um saco de penas e espalhá-las pela cidade. Depois volte aqui. Interessada em mostrar sua mudança, a mulher fez como lhe foi solicitado e voltou ao pastor. O pastor lhe passou uma segunda tarefa. Agora a senhora vai recolher as penas e colocá-las no saco outra vez. Depois volte aqui. A mulher se foi e pouco tempo depois voltou e disse: pastor, não dá para recolher as penas. Elas sumiram por aí. E o pastor concluiu: são assim as consequências das palavras más. Elas estão por aí destruindo e magoando. Não há como recolhê-las. Tiago sabia muito bem disso, por isso que ele fala a respeito de nós procurarmos de alguma forma, e somente em Cristo Jesus nós vamos encontrar essa forma de refrear a nossa língua, de controlar. Por isso que é necessário nós meditarmos na sua palavra dia e noite. É necessário nós orarmos todos os dias. É necessário nós lermos a palavra de Deus, porque aí nós nos alimentamos. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Precisamos parar, nós precisamos refletir no que nós estamos enchendo o nosso coração. Agora nós estamos ficando mais tempo em nossas casas. Estamos agora num processo de eleição. Do que nós estamos ocupando nossas mentes? Nós estamos procurando saber de coisas realmente necessárias, daquilo que realmente importa, ou nós estamos simplesmente enchendo a nossa cabeça com conteúdos que são inúteis, conteúdos que não nos edificam e não nos levam a nada? Então eu acho que é um momento de nós pararmos e reagirmos nesse sentido, de olharmos para a palavra de Deus e buscarmos nela o refrigério que precisamos, buscar nela aquilo que precisamos para preencher o nosso vazio, preencher aquilo que te falta, aquilo que traz ansiedade para você. A palavra de Deus, ela é suficiente. E você está vivendo agora um contexto onde, um momento de nós precisamos estar informados. Se informe sim sobre a saúde, se informe agora com relação às eleições, em quem você vai votar. Nós aqui como igreja, nós não indicamos, vota no A ou B. Não, nós temos toda a questão democrática. Você tem todo o direito de escolher em quem você vai votar. Mas nós pedimos que você peça sabedoria a Deus, direção do alto,
para que você vote naquela pessoa que você entende que teria competência e vai honrar aquilo que de fato está prometendo. Na verdade, nós vemos na política todo tipo de promessas, mas sabemos que só na Bíblia, é somente na Bíblia que nós podemos crer nas promessas, porque nós sabemos que a palavra de Deus se cumpre e ela está se cumprindo e ela vai continuar se cumprindo. Então eu quero dizer para você que não caia no pensamento de que aquilo que estão prometendo eles vão simplesmente conseguir resolver, vão conseguir solucionar todos os problemas que eles acham que a sociedade tem. Eles vão tentar fazer, vão chegar lá, vai ter toda a dificuldade, já vão encontrar toda a dificuldade do governo anterior, enfim. Então não caia nas promessas, vá por aquelas pessoas que você entende que tem capacidade para reverter o jogo, para fazer o que é necessário para o bem da sua cidade, para o bem do povo. Tá bom? Então, voltando aqui à nossa palavra, é muito importante neste momento nós amarmos ao nosso próximo, compreendermos aqueles que ainda não conhecem a palavra e nos ofendem, porque eles não conhecem a palavra, eles não têm domínio sobre a sua língua, mas você tem. Então é necessário você saber administrar essas situações. Quando você aprende a administrar, você está mostrando também maturidade. Há momentos de falar e há momentos de calar, tá certo? Então, às vezes a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? A gente tem duas orelhas, né? 2 ouvidos e apenas uma boca. Então, aprenda a ouvir mais e a falar menos. E fale na hora certa. E fale o que realmente vai edificar, para que depois você não tenha que estar ratificando, se corrigindo, né? Pedindo desculpas, perdão o tempo inteiro por coisas que você fica dizendo. Então, cuidado com aquilo que sai da sua boca. Ore para Deus, peça a Deus sabedoria e viva de forma prática essa sabedoria que Deus vai te dar. Tá certo? Eu quero, para completar esse capítulo 3, falar algo que é também muito importante, certo? E tem muito a ver com relação à forma como nós estamos amadurecendo a nossa fé e de que forma nós estamos administrando aquilo que nós administramos como conhecimento dessa palavra. E isso vai refletir, como eu disse lá no início, no nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. Olha o que Tiago diz. Existem entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações práticas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existem inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e é da nossa natureza humana, ela é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações e não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Que você possa trabalhar em favor da paz. Que você possa se esvaziar de toda inveja, todo egoísmo, toda vaidade. Isso não nos leva a nada. Como cristãos, isso não nos leva a nada. Vaidade, egoísmo, ciúmes, isso não nos leva a nada. Justamente é o contrário daquilo que Deus espera de nós. É o contrário daquilo que aprendemos com Jesus, que diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. Você tem ciúmes e inveja de você mesmo? Ao se olhar no espelho, ao se contemplar no espelho, você sente inveja de você mesmo? Você diz: ah, que inveja dessa pele, ah, que inveja desse cabelo. Você sente inveja de você mesmo? Não, você não sente inveja de você mesmo. Mas se por algum momento está passando inveja no seu coração com relação a alguém, egoísmo com relação a alguma coisa, por sentimento de posse de alguém ou de alguma coisa, peça misericórdia a Deus, ore ao Senhor e que você tenha a direção do Senhor para lidar com cada situação que você precisa aprender a direcionar a forma como você demonstra amor.
certo? Então, pratique isso. E eu quero ler por último, para encerrar esse nosso momento de hoje, as colheitas que vêm do céu. Tá bom? O que eu estou compartilhando com vocês hoje são meditações e a palavra que eu estou lendo hoje no capítulo de Tiago, capítulo 3, é na Bíblia, Bíblia Sagrada Bom Dia, certo? Na tradução da linguagem de hoje. Então, talvez não esteja na mesma linguagem de vocês, mas aqui nessa Bíblia eu tenho devocionais. Nessa Bíblia eu tenho estudos. Invista em Bíblias, invista em material que vai edificar a sua vida. Materiais que ao ler você vai ser tocado, você vai ser impactado pelo aquilo que você lê, tá certo? Então, para finalizar, antes de nós orarmos, eu quero ler um trecho aqui de uma história que é muito interessante. A colheita vem dos céus. A sabedoria que vem do céu nos ensina a arte do relacionamento. Quando Deus nos ensina a ser sábios, aprendemos a nos relacionar de maneira pura, sem interesse, pacífica, sem imposição pela força, bondosa, generosa unilateralmente, amigável, sempre estendendo a mão para a caminhada em conjunto, misericordiosa, que esquece o que o outro nos fez de errado. O resultado é uma vida de qualidade na família, na igreja e na comunidade. Não somos capazes de viver assim por nós mesmos. É uma capacidade que vem do céu. Por nós mesmos, buscamos o melhor para nós, impomos nossa vontade, esperamos do outro o que não lhes fazemos e não esquecemos os males que nos foram feitos. O resultado dessa sabedoria humana é guerra e solidão. O resultado de uma vida verdadeiramente sábia é um convívio agradável. Certo? A minha oração é que você consiga ser bênção, um instrumento de paz na vida de outras pessoas. Que você possa ter relacionamentos amigáveis. Que você possa se aproximar das pessoas, não com maneira de interesse ou com uma maneira de querer ser igual a essa pessoa. Mas se essa pessoa é uma pessoa que te espelha, uma pessoa que você olha, poxa, que legal, essa pessoa edifica a minha vida, a forma como eles vivem, a família deles, e você vai aprender algo com isso, amém. Mas não inveje a família dos outros, não inveje o que os outros têm, né? Não queira ter aquilo que os outros têm. Trabalhe, lute, busque, corra atrás daquilo que você quer, trabalhe, você vai ser abençoado, você vai você vai colher a recompensa de tudo isso, com certeza. Deus vai honrar se você fizer da maneira sábia, da maneira correta, da maneira verdadeira, que é seguindo as direções, a orientação, sabedoria vinda do alto, sabedoria vinda do céu. Tá bom? Então, essa é a palavra de hoje, capítulo 3 de Tiago, nos trazendo um pouco mais de sabedoria para nossas vidas cristãs, certo? Eu quero orar com você e dizer a Deus o quanto nós o amamos. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua paz em nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque a tua palavra nos ensina e através desse tempo que nós estamos estudando o livro de Tiago, o Senhor tem nos ministrado, tem nos ensinado muitas coisas que precisamos. E hoje aprendemos que precisamos refrear a nossa língua. Precisamos dominar, ó Deus, esse órgão tão pequeno e que estraga tantas coisas, que causa tantas maldições, ó Deus. Infelizmente, ó Pai, nós já muitas vezes usamos a nossa língua para o mal. Te pedimos perdão, ó Pai, que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, lutar para que conseguimos assim controlar a nossa língua, controlar aquilo que sai da nossa boca, para que possamos amar ao próximo, para que possamos mostrar o teu amor e falar da tua palavra, Senhor. Que possamos nos encher da tua palavra, nos encher do teu Espírito, para assim, ó Deus, em nome de Jesus, edificar vidas, edificar a nós mesmos também, e ó Deus, a glorificar o teu santo nome e servir a ti, ó Deus, com todo amor e com toda dedicação que o Senhor merece. É a minha oração, agradecido por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Receba, Senhor Deus, em nome de Jesus, a oração de cada um, ó Pai, também nessa noite. Essa é a minha oração, pedindo também direção, Pai, para esse dia tão importante, ó Deus, que nós iremos eleger, ó Deus, os prefeitos e vereadores da nossa cidade. Clamamos, ó Deus, para que
Haja, Senhor Deus, de fato, a tua mão poderosa estendida para que realmente venham a ser aqueles que forem eleitos, ó Deus, segundo a tua vontade também, ó Pai, para governar as nossas cidades. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Prazer estar com você, Deus te abençoe e até a próxima. Forte abraço!